Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à nossa primeira aula de Química da nossa comunidade, aula de dispersões, primeiro assunto do segundo ano do ensino médio. Vamos lá, eu sei que se você está vendo essa aula é porque adquiriu um dos nossos planos pagos e desde já eu quero agradecer por isso. Vamos lá que temos muita coisa para aprender juntos. Vamos nessa? Primeiro, o que são as dispersões? Também chamadas de misturas, as dispersões podem ser classificadas em três tipos. Nós temos as soluções, também chamadas de soluções perfeitas, é um tipo de mistura homogênea. Nós temos os coloides, ou soluções coloidais, que é um tipo de mistura heterogênea. E nós temos as suspensões, que é outro tipo de mistura heterogênea. Vamos falar agora um pouquinho mais aprofundado de cada um dos tipos e, primeiramente, as soluções. As soluções são misturas homogêneas com partículas menores que 1 nanômetro. Elas apresentam apenas uma fase e um exemplo de soluções é o sal diluído em água. Primeiro, vamos falar desse termo aqui, dessa frase, são menores que 1 nanômetro. O que quer dizer isso? O que é 1 nanômetro? Vocês devem conhecer já o metro, né, que é a unidade de medida do SI de comprimento de distância. E nós temos aqui o nano. Nano é um prefixo que também representa um número. Nano está aqui ao lado da setinha, nessa tabela que eu coloquei. O nano representa o número 10 elevado a menos 9. E o que seria 10 elevado a menos 9? É um número extremamente pequeno. É um número com 9 zeros após a vírgula. Ou seja, 9 casas após a vírgula. Seria representando assim 0,00000. Ou seja, são muitos números após a vírgula. É um número extremamente pequeno. E para não estar falando esse número sempre, a gente utiliza o prefixo nano. E outra coisa que eu disse foi que as soluções apresentam uma única fase. O que seria isso? Eu trouxe aqui o exemplo de água e açúcar. O açúcar está diluído em água aí. Vocês podem ver que não dá para diferenciar o açúcar da água. Parece que é só água ali, né? Mas se você bebesse, com certeza sentiria o gosto doce, né, do açúcar. O sabor aí. Então, a gente tira o que daí? Que o termo única fase quer dizer que não dá para se ter uma diferença das substâncias, aparenta ser uma coisa só. E isso que quer dizer a mistura homogênea. Falar um pouquinho agora sobre os coloides. O que são os coloides ou soluções coloidais? Os coloides são misturas heterogêneas, com partículas entre 1 e 1000 nanômetros. Já vimos o que é nanômetro, né? As partículas da mistura não são visíveis a olho nu, porém são visíveis no microscópio. Um fato interessante das soluções é que, mesmo com o microscópio, a gente não consegue ver a diferença entre as partículas. Já que nos coloides a gente consegue, só que a olho nu não é visível, apenas com o microscópio. Um exemplo de coloide é a gelatina. E duas coisas muito importantes sobre os coloides, duas características dos coloides que caem em questões e que a gente consegue distinguir dos outros tipos de dispersão, é o movimento browniano e o efeito Tyndall. Vamos lá. Primeiro, o que é o movimento browniano? O movimento browniano é descrito como o movimento aleatório das partículas que constituem aquela mistura. Ou seja, como vocês podem ver aí, eu representei dois pontos vermelhos e tem vários riscos aleatórios ali entre eles. O movimento browniano diz que, numa solução coloidal, as partículas são pequenas e não são pesadas a ponto de não se mexerem e nem tão leves a ponto de se mexerem com qualquer coisa. Então ali elas estão entre elas e quando uma partícula bate na outra provoca um movimento e quando a outra bate na outra provoca outro movimento e isso vai um movimento ali, um movimento aleatório das partículas. Isso é o chamado movimento browniano. Também temos o efeito Tyndall. O efeito Tyndall ele é a reação das partículas das soluções coloidais ao entrar em reação com a luz, ao ter esse contato com a luz. Vocês podem ver a diferença quando a luz bate numa solução e quando a luz vai num coloide. Na solução, a luz apenas passa, sem sofrer nenhuma alteração. Já nos coloides, as partículas dos coloides, as partículas das soluções coloidais, elas ocasionam a movimentação da luz. Então, a luz não passa de uma forma constante. E a luz sofre alteração ao passar por um coloide. E isso é uma das coisas que permite a gente distinguir um coloide dos outros tipos de dispersão. Falar aqui um pouquinho agora dos tipos de coloides que a gente tem.
Nós temos aqui 5 tipos básicos que são o aerossol, a emulsão, a espuma, o sol e o gel. Não, assim, eu não irei aprofundar muito em cada tipo, porque eu particularmente nunca vi cair exatamente perguntando sobre o tipo, como é, se é sólido ou líquido, mas é importante sabermos que existem esses tipos. E quando ele falar de um aerossol, quando ele falar de uma emulsão, a gente vai saber que ele está falando de um coloide. O mais comum daqui é a emulsão e o gel, né, os mais comuns. A emulsão, que a gente vê ali em relação à gordura, né, que temos até aqui a maionese representada, que é a união de gordura, coisa do tipo. E o gel, que temos também, aqui está representando um exemplo de sílica gel, mas o mais comum é a gelatina. Vamos falar aqui mais aprofundado agora sobre cada um. O aerossol, ele tem 2 tipos. Nós temos o aerossol líquido e o aerossol sólido. Aqui ele tem um exemplo, aqui a gente tem um exemplo da fumaça, né? A fumaça é um exemplo de aerossol sólido, que é um sólido disperso num gás. Temos aqui a maionese, que é um exemplo de emulsão, como eu falei. Temos aqui a pedra pomes, que é um exemplo de espuma. Sim, as espumas também são um tipo de coloide. E nesse caso aqui é um gás disperso num sólido. Nós temos também o rubi, que é um tipo de sol. E temos o gel, que aqui tem a sílica gel, que é um líquido disperso em um sólido. Essa primeira parte é sempre disperso, e como aqui, por exemplo, no aerossol, o gás é o dispersante. Então, vamos dar aqui o exemplo do aerossol, né? O sólido ou o líquido. O sólido e o líquido vão ser o disperso e o gás é o dispersante. Aqui em emulsão, o líquido está disperso em outro líquido, ou seja, o líquido é um disperso e o outro líquido é um dispersante. Não é necessário se apegar muito a esses termos, mas a nível de conhecimento é importante saber, né? Vamos lá agora falar um pouquinho sobre os métodos de separação dos coloides. É interessante que existem 4 métodos aqui, eu listei 4 métodos, e que eles são os mesmos métodos utilizados, os 2 primeiros são os métodos utilizados para separação de suspensões, porém aqui a gente teve um prefixo adicionado, ó. A gente tem o ultra, nós temos a ultrafiltração e a ultracentrifugação, fora a diálise e a eletroforese. Primeiro, é importante saber que esses métodos de separação a gente não vai precisar saber detalhadamente como é que funciona, mas que se numa questão ele perguntar assim, ele disser, foi realizada uma ultrafiltração em determinada mistura, você já deve saber que a partir da ultrafiltração ele quer separar um coloide. Então, para a gente entender assim esses métodos, a gente não precisa saber exatamente como é que ocorre cada método, mas entender que eles separam os coloides. A diálise, a gente tem até a hemodiálise, né, no nosso dia a dia, que é utilizado para separar as substâncias e as impurezas do sangue. Nós temos a eletroforese, que é também essa separação, só que por meio da eletricidade. Não precisamos nos apegar exatamente a esses termos, mas saber que eles são utilizados para separar coloides. Vamos lá agora falar um pouquinho das suspensões. As suspensões é um tipo diferente de dispersão. As suspensões são misturas heterogêneas, perdão, aí está escrito heterogêneas, mas elas têm partículas maiores que 1000 nanômetros. Ou seja, a gente viu que todos os tipos de dispersão são diferentes, né? E aqui são os maiores, são as que têm um aspecto visível, elas apresentam mais de uma fase. E um exemplo é a areia na água. Você consegue ver ali onde é que tem água, onde é que tem areia, e a partir disso a gente tem ali uma mistura com 2 fases. Chegamos ao fim dessa nossa primeira aula. Espero que vocês tenham entendido aqui. Isso foi uma introdução. Teremos agora uma aula de aprofundamento nas soluções. E é muito importante que vocês vejam essas aulas, anotem o máximo que puderem. E vamos lá, temos muito que aprender. Valeu aí!